7 horas mais 32 minutos. Confira os destaques desta quarta-feira. E a Câmara de Jacareí vota mais uma vez um projeto que quer mudar o horário de realização das sessões. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. E a Prefeitura Municipal de Jacareí dá ordem de serviço para obras na Engenheiro Davilino e também para a duplicação da Castelo Branco. E o destaque esportivo é seu, Douglas Araújo. Doni, Sampaoli não é mais técnico do Santos. E mais, Justiça condena o prefeito Marcelo Vachelli por improbidade administrativa, o prefeito de Tremembé. E hoje nós teremos como convidada a professora e pesquisadora Ana Abreu, e possivelmente pode ser pré-candidata à Prefeitura de Jacareí no ano de 2020. Estará conosco a partir das 8h20. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 34 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 11 de dezembro de 2019, uma quarta-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio, a mesa de som é de Robson Barros, bom dia Robinho, a direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp, 974110125. Previsão do tempo. Então vamos começar a quarta-feira com a previsão do tempo. Com que roupa eu vou, se levo aí proteção, guarda-chuva, se eu levo minha sombrinha. Olha, segundo o CPTEC e INPE, nós teremos hoje a probabilidade de chuva de 90%, hein? Já estamos praticamente no clima de verão e normalmente no período da tarde chove. Mas hoje, quarta-feira, a tendência é o dia com variação de nebulosidade, ou seja, o dia todo com muita nebulosidade, condições para pancadas de chuva a qualquer momento, hein? Próximo à Serra da Mantiqueira, a chuva será mais generalizada e poderá acarretar em acúmulos expressivos. As temperaturas estarão estáveis. A tendência para amanhã, quinta-feira, é de dia com muita nuvem e pancadas de chuva isoladas amanhã. Então hoje, tempo nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento, segundo o CPTEC. Estradas. Atenção, motorista, vamos então atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira, bom dia, Ana. Sim, Doni, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mensagem. Já estamos também sentindo aí nas rodovias esse impacto direto da diminuição de carros, ônibus e vans devido principalmente ao período de férias e férias escolares. Não há nesse momento nenhuma intercorrência para quem está deixando aí a região de Taubaté, seguindo para São Paulo, passando por todo o Vale do Paraíba. Apenas uma pequena parada na altura de Guarulhos, na altura do quilômetro 207, mas por excesso de veículos no sentido São Paulo, o motorista dá uma paradinha por ali também. Nos demais pontos e também demais rodovias, o trânsito é tranquilo neste momento. Fazendo também o giro do que foi notícia aí nas últimas horas, nós tivemos o registro de um ciclista de 72 anos que faleceu atropelado por um ônibus ainda na tarde de segunda-feira no Jardim Santa Maria, em Jacareí. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista disse à polícia que seguia na Avenida São Jorge quando o ciclista, que seguia no mesmo sentido que o ônibus, teria perdido o equilíbrio e caído na pista. O condutor também disse em depoimento que prestou socorro imediato à vítima e que dirigia dentro do limite de velocidade estabelecido. O SAMU foi acionado e socorreu o ciclista para a Santa Casa, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mercado financeiro. 7 horas mais 37 minutos, o governo anunciou que em novembro, que o seguro-desemprego passará a ter desconto mínimo de 7,5% para o INSS. Então até hoje não tem, né? Quem recebe seguro-desemprego hoje não tem esse desconto. Então a partir do ano que vem vai ter esse desconto no seguro-desemprego de 7,5%.
vai ser o período aí que passará a contar com um tempo de contribuição para a aposentadoria também, através aí do seguro-desemprego. A medida faz parte do programa lançado para estimular a criação dos empregos, né, para jovens por meio de desoneração de empresas e flexibilização das regras da CLT. A expectativa do governo é que essa contribuição comece a partir de 1º de março de 2020. Esporte. 7 horas mais 38 minutos. O ano ainda não acabou e tem técnico caindo. Douglas Araújo, muito bom dia. Bom dia, Doni. Bom dia, Robinho. Bom dia, amigos ouvintes do Jornal da Mensagem. Tudo tranquilo por aí, Doni? Que tudo na Santa Paz. E com o amigo Douglas, tudo hein? Tranquilo, muita chuva por aqui. Ainda bem, viu? Tava muito calor, viu, Já Doni? começou a chover aí, Douglas? Aqui já tá aquela garoazinha, né, Doni? Aí tem aí o clima europeu, nessa região sul aí, né? Sim, clima europeu, sim. Ô, Doni, não é que tem técnico caindo, né? Mas o perfil aí do Santos nas redes sociais já anunciou que na segunda-feira, quando teve aquela reunião com o Sampaoli, ele fez aquelas exigências, né? Ele pediu prova para a diretoria santista de que ia ter investimento e aquela coisa toda. Ele não estava em rota de colisão com o presidente, com o Pérez, mas o Santos anunciou ontem que o Sampaoli não faz mais parte do quadro lá da comissão técnica do Santos, né? Parece que tem quatro membros dessa comissão aí que o Santos não liberou da multa, mas o Sampaoli, segundo informações dele, não tinha multa rescisória. Se falou em 10 milhões, ele tinha pedido para tirar, umas informações desencontradas, mas ontem ficou definido que ele não é mais técnico do Santos, não, viu, Doni? Aliás, a reunião foi muito tensa, não foi muito complicada e já tinha algumas arestas que não foram resolvidas com o presidente Pérez. Ele também tem o Palmeiras no cangote dele, né? O Palmeiras tá bastante interessado, né? As notícias dão conta que o Palmeiras, que o Sampaoli já fez o pedido para o Palmeiras está analisando, fala-se aí em torno de 2 milhões de reais para toda a comissão técnica. Já houve resposta da patrocinadora que não vai arcar com salários de comissão técnica e tudo mais, mas então, né, o tal do mercado da bola que costuma acontecer depois que acaba o Brasileirão já está agitado aí, agora o Sampaoli livre no mercado, né? O meu único questionamento em relação ao Sampaoli, né, que ele pediu provas, ele quer investimento, tudo mais. Só que há pouquíssimo tempo atrás ele teve o melhor do mundo nas mãos dele, Doni, e não surtiu efeito, né? Então eu não sei aí qual é a relação com as diretorias. O pessoal me pergunta, mas se ele fosse técnico do seu time, acho que seria um ótimo time, mas é que não sei se o custo-benefício do Sampaoli compensa. Qual que é o melhor do mundo que ele teve nas mãos, ou Douglas? O Messi? Mas aí é seleção, né? Não, então, mas armaram pra ele também lá, né, Douglas? Não, também, Doni, isso que eu tô falando, mas quem garante que esse estilo dele não vão armar para ele? Né? Então, essas exigências que ele faz aí, acho que o estilo dele agrada muita gente, mas o passado, as conquistas dele, não sei se é para tudo isso, não. Para essa valorização. É um ótimo técnico, muda o estilo de jogo, mas sei lá, cada um sabe quanto vai doer no seu bolso, né? Mas o custo-benefício eu não sei se compensa não, viu, Doni? Assim como eu não sei se compensa o custo-benefício aí que estão anunciando, né, no mercado da bola, o Luan e o Michael, né, que pra mim é Michael, né, mas todo mundo chama de Michael, que estão pedindo aí uma grana preta para sair do Grêmio e do Goiás. Em relação ao Michael, então, o Corinthians ofereceu 23 milhões por metade dos direitos do Michael, o Goiás não aceitou. E o Luan, o Corinthians está tentando contratar o Luan de 2019, lá do Grêmio, mas o Grêmio está pedindo os valores do Luan de 2017, né? Então tá complicada essa negociação aí do Corinthians. O Corinthians já descartou o negócio com o Jorge, que jogou no Santos, né? Tá voltando para o futebol francês, mas não sei se gastar todo esse dinheiro aí com o Luan de 2019 compensa não, viu, Doni? Bom, quem deve estar pedindo o Luan é o Thiago, né? O novo técnico do Corinthians, né? O Thiago Nunes. Thiago Nunes. Teve uma premiação aí de uma rede de TV.
E entrevistado, ele falou que ele não pensou 2 vezes não quando recebeu a proposta do Corinthians, né? Acertaram os salários, tempo de contrato, mas ele não era um desejo dele. Aquilo que o pessoal estava perguntando, né? O pessoal costuma questionar, pô, se ele foi contratado, porque ele já não entrou para dirigir o time no final do Brasileirão. Se ele entra no final do Brasileirão, o time não consegue vaga para Libertadores, primeiro clássico que ele perdeu no Paulistão, ele está fora. Então, vai descansar, acerta o time aí ajusta o time para começar o Paulistão, a pré-Libertadores começa mais cedo também, começa em fevereiro, e toca a vida no ano que vem. Eu também achei prudente não pegar o time nessa reta final do Brasileirão, não com o time caindo pelas tabelas, viu? Mas a cobrança é outra, né, Douglas? É como o caso aí do Rogério Ceni, né, Doni? Ele está cotado aí para ir para o lugar do Thiago Nunes no Atlético, e dizem aí que, eu sou um dos que concorda que se o Rogério Ceni não tivesse feito aquela aventura no Cruzeiro, o Fortaleza estaria numa outra situação. Provavelmente teria passado aí o Inter, o Corinthians, conquistando uma das vagas da Libertadores, né? Ou teria caído, viu, Douglas? Por conta do desgaste. Talvez essa saída deu um chamado, tô com saudade de você, é isso, né? Então, mas é aquilo que a gente fala, né? Essa chamada poderia ter sido dada com o Rogério comandando o elenco do Fortaleza, né? Que acho que a escolha que o Fortaleza fez pelo Zé Ricardo é que não surtiu efeito, como não está surtindo lá no Internacional, em Porto Alegre, não. Né? Todo respeito ao trabalho do Zé Ricardo, mas o Rogério Ceni pegando um time um pouco mais de estrutura que queira que ele trabalhe, porque não pode esquecer que o Ceni foi técnico do São Paulo, que tem mais estrutura que o Atlético Paranaense, e foi técnico do Cruzeiro, que também tem estrutura. No Cruzeiro, os jogadores, né, boicotaram. No São Paulo tem aquela diretoria que a gente não sabe se joga contra ou a favor do São Paulo. Então, o Rogério Ceni tá aí, vai analisar, vai tirar uns dias de folga e vai analisar se vai para o Atlético Paranaense, se permanece no Fortaleza. Eu acho que se for pro Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai ganhar, ter um ganho aí nessa Libertadores, né? Lembrando que o Atlético Paranaense ele não disputa o campeonato estadual com o time principal, ainda mais jogando Libertadores, Copa do Brasil, costuma colocar um time sub-23, sub-20. Então o Rogério teria aí um elenco à disposição para jogar sem desgaste os principais torneios que o Atlético vai disputar esse ano, viu, Doni? Eu acho que o Rogério tem que seguir a estratégia do Muricy Ramalho, pegar um pouco de casca, né? Primeiro, né? O feito dele, talvez, né? O feito dele ficar no Fortaleza, chegar numa final de Copa Sul-Americana, com a estrutura que o Fortaleza tem, ou com a estrutura que o Fortaleza não tem, seria maior que chegar aí nas semifinais aí com o Atlético Mineiro, com o Atlético Paranaense, que já está estruturado, já vem de campeonato de Copa do Brasil. Então, acho que para rodagem, para ganhar experiência, seria no Fortaleza. Agora, para disputar título realmente, seria o Atlético Paranaense, viu, Doni? Tá certo então, Douglas. Você volta daqui a pouco? Doni, eu volto daqui a pouco. Ontem teve rodada da Liga dos Campeões, hoje a última rodada vai acontecer aí nos campos da Europa. Teve gigante europeu eliminado. Você vai falar também, Doni, ao longo da programação aí, que o Daniel Alves e o Alexandre Pato, eles podem não, né? Eles vão encarecer o ano que vem para o São Paulo, Doni. Já não basta que já são caros esse ano que vem eles vão encarecer mais. E falar também aí do Campeonato Mundial de Surf, que a última etapa aí que está sendo disputada no Havaí, Doni, tem brasileiro bem próximo de conquistar o título mundial de surf, viu, Doni? Bacana, então, nós vamos acompanhar. E o brasileiro não é o Jair Forte, tá? Que gosta de praticar surf lá na prainha, é outro brasileiro aí disputando a liderança do Mundial de Surf. Do Jair na praia, o destaque dele só é o short, não é nem a prancha, né? Não, o Jair põe aquela bermuda florida dele, põe a boinha no braço, né? Pega a prancha e vai lá na prainha em Caraguá. Ele diz que lá a onda é muito forte, então ele pratica surf ali, viu, Doni? Daqui a pouco vocês se acertam aqui, tá bom? Um abraço, Douglas. Um abraço, Doni. Um abraço, obrigado pela participação. 7 horas mais 47 minutos. Douglas Araújo trazendo informações do esporte pra gente também. 7h47,
Algo que muita gente reclama é justamente quando chega nesse período de recesso, a redução do transporte público em várias cidades. Aqui em Jacareí não é diferente. O horário de férias começou aqui em Jacareí e milhares de trabalhadores são prejudicados com a medida aqui em Jacareí. A reportagem é de Ana Lúcia Ferreira. E a Prefeitura Municipal de Jacareí começou mais um ano do polêmico horário de férias. Esse horário começou na última segunda-feira e as linhas do transporte coletivo de Jacareí circularão nesse período de festas e férias escolares, com tabelas de horários diferenciados em função do período de férias. Nós estamos sempre trazendo esse assunto aqui na Rádio Mensagem, devido às reclamações. Muita gente reclama, né, que a empresa retira aí ônibus de horários essenciais para o trabalhador, e é por conta disso que a gente volta nesse assunto mais uma vez nesse ano de 2019. A gente vai recapitular aqui alguns pontos e esclarecer outros com a Thaís Abreu. A Thaís é engenheira e diretora de trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana aqui do município de Jacareí. Thaís, muito obrigada pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia, Ana. Vamos começar explicando então para o nosso ouvinte por que existe esse horário aqui na cidade de Jacareí e por que a Prefeitura é obrigada a ceder dessa forma para a empresa JTU todos os anos nesse período. Desde o início de 2017 é feito um acompanhamento sobre toda a demanda das linhas mês a mês, e nós temos uma média de passageiros transportados ao longo do ano. E nesses períodos específicos de férias escolares, coletivas, férias forense, né, a gente tem uma diminuição da demanda. Em períodos de dezembro e janeiro, daí fevereiro também tem uma certa diminuição, e no mês de julho. E gira em torno de 16% a 17% de diminuição da demanda se comparada à média dos outros meses do ano. Então é feito esse remanejo, os horários de reforço são para atender as escolas, eles são alterados, e são feitas alterações aí entre um espaço de um horário e outro, visando para que esse horário que reforçava o atendimento, ele não prejudique tanto. Então são feitos esses ajustes entre um horário e outro, e que demandou esse ano aí numa diminuição, uma alteração da oferta de 12%, que ainda é inferior à diminuição da demanda no período, que é cerca de 16% a 7%. Mesmo com essas justificativas todas, Thaís, muitas pessoas questionam por conta da dificuldade do trabalhador, né, que não entra em férias nesse período. A grande maioria das pessoas, que são as pessoas que bancam o sistema do transporte em Jacareí, continuam trabalhando. A minha pergunta, né, é importante a gente trazer isso sempre quando a gente fala desse assunto. A minha pergunta para você é a seguinte: o que obriga a Prefeitura a manter esse horário de férias? Existe alguma questão que está aí no contrato com a empresa JTU? Dentro da possibilidade e da necessidade é feita a alteração. Então, como tem constatado essa diminuição da demanda, é feita essa alteração. Já ocorreu outras vezes uma situação ou outra de que, dependendo de um horário de uma saída de fábrica, alguma coisa, é feita a alteração do horário, que depois é seguida nos outros períodos de férias. Então a gente monitora, e é até interessante, se alguém tiver o interesse ou alguma situação que ocorreu, nos informar, porque nos ajuda no monitoramento para ver se é necessário fazer alguma alteração dentro dessa tabela divulgada. Mas isso está no contrato, Thaís? Então, dentro das cláusulas, sim, do remanejo quando necessário da demanda. Até por conta da diminuição, a gente manter aí o equilíbrio para diminuir o custo que também reflete na tarifa, né? Agora, como a Thaís está pontuando aqui, né, todas essas questões não são questões novas, mas é importante a gente explicar para o ouvinte, para o usuário também do transporte. Isso já está em contrato, não tem como mudar. No entanto, a Prefeitura não fica totalmente refém dessa situação. Existem casos pontuais, se houver aí um incômodo de uma comunidade, de um bairro, você que está ouvindo a Rádio Mensagem, está vendo que isso está prejudicando aquela comunidade, está todo mundo chegando atrasado, tiraram o ônibus do horário de saída dos trabalhadores, enfim,
Nesses casos, Thaís, como que os ouvintes podem proceder para tentar reverter essa medida em casos pontuais, em horários que estejam nitidamente prejudicando a população? Nós recebemos ou pelo 0800 da Prefeitura, que pode ser feita alguma reclamação, ou também aqui pela Secretaria de Mobilidade Urbana, que chegam, né, os comunicados, ou alguma reclamação, ou alguma solicitação específica. Nesse caso, para que seja mais tranquilo da gente investigar a situação, a denúncia, é importante falar qual a linha, qual é o horário que está tendo esse problema, ou se teve algum problema com algum ônibus também, o horário, o ponto, o número do ônibus, para a gente poder apurar e reverter se for necessário. Qual que é o telefone da Secretaria de Mobilidade Urbana para fazer esse tipo de reclamação? É até importante, porque antes estava com um telefone que agora não funciona mais, então daí pelo menos a gente aproveita para atualizar o telefone. Tem o 0800 da Prefeitura, que daí pode ser aberto o protocolo por telefone ou pela internet, que é o 0800 16 30 10. E o da Secretaria de Mobilidade é o telefone da Prefeitura, 3955 9000, e pode entrar em contato pelo 2794, pelo ramal. Tá aí, então, né? A fala da engenheira Thaís, que trabalha na Diretoria de Trânsito da Secretaria de Mobilidade, é diretora de trânsito, tá a par de tudo isso. Você que está ligando o rádio agora, nós estamos falando dos horários de férias da empresa JTU, que prejudicam muito o trabalhador todo fim de ano aqui em Jacareí. Fim de ano e começo de ano, né? Tiram vários horários e o pessoal fica muito bravo ligando aqui na Rádio Mensagem. Não dá para reverter essa situação, porque, como disse aí a Thaís, essa questão está no contrato da empresa com a Prefeitura, mas a Prefeitura também tem alguma autonomia ali para fazer algum manejo se for necessário, né? Então você pode fazer um contato com a Secretaria de Mobilidade, caso haja aí um prejuízo para a sua comunidade, para o seu bairro, para os trabalhadores também. Thaís, muito obrigada, boas festas, bom trabalho por aí, viu? Obrigada a você, bom dia. De volta com você no estúdio, Doni. Muito obrigado pelas informações. 7h54, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos para destacar a sessão de Câmara aqui em Jacareí, que hoje está em sessão de Câmara e poderá ter alteração no horário de novo, né, da sessão de Câmara. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que neste Natal não esqueçamos do seu verdadeiro significado, a celebração do nascimento do menino Jesus. Coroado ele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 7h mais 58. Bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019. Momento que a gente destaca manchetes de alguns dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Folha de São Paulo. Lava Jato liga filho de Lula à compra do sítio de Atibaia. O Estado de São Paulo. Lava Jato liga compra de sítio a repasses de Teles a filho de Lula. Correio Brasiliense. Cratera se abre e engole carros na 709 e 909 no Sul. O Estado de Minas. Punição milionária. Multas pagas por tragédias causadas pela mineração no Estado são as maiores da história. Diário de Pernambuco. 371 milhões movimentados em mercado ilegal de cigarros. Tribuna do Norte. Pente fino do INSS cancela quase 5 mil benefícios no estado. Valor econômico. Fernandes assume na Argentina e diz que vai priorizar o crescimento ao pagamento da dívida externa do país com o Fundo Monetário Internacional. Jornal O Globo. Saúde do Rio em colapso faz Crivella recorrer a Bolsonaro. E os jornais regionais destacam: o Vale. Combate ao tráfico cresce no Vale. Número de apreensões tem alta de 66%. E o Diário de Jacareí destaca: Isaías autoriza início de obras de extensão da Davi Lino e duplicação da Castelo Branco.
Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. Pontualmente 8 horas, vamos com o Minuto Ceci RH. Minuto Ceci RH. O que você faz para ocupar o seu tempo enquanto você não consegue uma oportunidade de emprego? Você sabia que essa é uma pergunta que tem o objetivo de avaliar o grau de proatividade do candidato? Você pode aproveitar o seu tempo livre buscando conhecimentos e aperfeiçoamento. Você pode participar de palestras, fazer cursos online, atuar voluntariamente, ler conteúdos ligados ao mercado de trabalho e à sua área. E tudo isso você pode informar ao recrutador. Lembrando que as atividades, com exceção da leitura, você pode informar também em seu currículo. Vamos agora para o Contrate-me de hoje. Quem está procurando emprego? Yasmin dos Santos, de São José dos Campos. Ela procura uma oportunidade como jovem aprendiz. Telefone da Yasmin: 99703 5051. 99703 5051. E a Cláudia Maria do Prado, moradora de Jacareí. Ela procura emprego de vendedora. Telefone para contato: 98816 4945. 98816 4945. E se você quer conferir oportunidades de emprego e estágio na região, acesse cecirh.com.br. Minuto Ceci RH. Apoio Cruzeiro do Sul Virtual. Curso de ensino à distância Jacareí. As inovações estão transformando o nosso mundo e desenvolvendo novas formas de aprendizagem e ensino. A Cruzeiro do Sul Virtual Jacareí oferece uma gama de cursos de graduação e pós-graduação à distância, 100% adaptados a essa nova realidade, incluindo programas com duração de 1 ano de pedagogia para licenciados e formação de professores. Matricule-se já no Polo de Jacareí, no centro próximo ao Poupa Tempo. Acesse o site www.cruzeirodossulvirtual.com.br e garanta já a sua vaga. Mais informações, ligue 39620089. 8 horas mais 2 minutos, a informação chegando. Ana Lúcia Ferreira. Sim, Doni, a Prefeitura Municipal de Jacareí dá a ordem de serviço para as obras na Avenida Engenheiro Davilino, que dá duplicação também da Castelo Branco. A emissão da ordem de serviços e os contratos para as 2 obras viárias foram assinados entre o prefeito Isaías Santana e representantes das empresas responsáveis por esses trabalhos. Com esses documentos, oficializados agora, serão iniciadas as obras de ligação da Avenida Engenheiro Davi Monterolino com o Parque Meia Lua, aquele finalzinho, né, da Davilino ali que chega até o Parque Meia Lua, hoje somente por terra, e a duplicação também da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco. O valor dos serviços da ligação da Avenida Davilino com o Parque Meia Lua será de R$16 milhões naquele trecho, e da duplicação da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, R$14 milhões. Os recursos são provenientes do CAF, o Banco de Desenvolvimento da América Latina. Na Avenida Engenheiro Davi Monterolino, a via estrutural terá 1,3 quilômetros de extensão, interligação centro-leste-norte, também pavimentação, ciclovia, drenagem, iluminação em LED e paisagismo. A interligação a Avenida Davilino com a Avenida Malaquiaces de via Parque Meia Lua terá a via estrutural com 2,8 quilômetros de extensão, interligação centro-leste-norte e pavimentação, ciclovia, drenagem, iluminação em LED e também paisagismo. Já a duplicação da Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco terá a via estrutural de 2,3 quilômetros de extensão, interligação leste-oeste, corredor industrial, pavimentação, ciclovia, drenagem, iluminação em LED e paisagismo. 8 horas mais 4 minutos, então, portanto, aí as 2 vias importantes, que é Davi Monterolino, né, que pouca gente sabe que ela percorre e dá uma continuidade ali próximo do Parque dos Sinos, no Educar Mais Jacareí, saindo na rodovia Presidente Dutra, mas como a Ana Lúcia frisou, na estradinha de terra, e pode chegar até na estrada do Limoeiro, né? Futuramente chegando na estrada do Limoeiro, passando por trás da Unip. Acho que essa é a grande ideia de todo mundo, né? Essa interligação da Davilino pela estrada do Limoeiro em São José, atrás ali da Unip, ou seja, uma forma de que as pessoas não precisem acessar a rodovia Presidente Dutra. 8 horas mais 5 minutos.
A Justiça condenou o prefeito de Tremembé, Marcelo Vachelli, do PSB, por improbidade administrativa. A decisão determina perda de cargo, ressarcimento dos cofres públicos por irregularidade na compra de materiais de limpeza na prefeitura. Além do prefeito, foram condenados 2 empresários e as empresas Prolim e Tostes X, que deverão ressarcir o patrimônio público em mais de R$19 mil, mais juros e correção. As empresas foram proibidas de participar de outras concorrências públicas. De acordo com o Ministério Público, que fez a denúncia, as compras teriam sido feitas sem comprovação de prévia pesquisa de preço e sem que ficasse demonstrada aí a necessidade emergencial da compra. A defesa do prefeito vai recorrer da decisão. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h mais 6, pois não, Ana? Sim, Doni, a Prefeitura de Potim reabre até esta quarta-feira as inscrições para um concurso público que conta com 127 oportunidades, com salários de até R$ 6.300. Os interessados devem se inscrever no site mediante o pagamento de R$ 54,25. As oportunidades incluem vagas para operador de máquinas, cozinheiro, motorista, padeiro, pedreiro, encanador, também agente administrativo, técnico em informática, fiscal de obras, agente fiscal de trânsito, tesoureiro, analista de planejamento e orçamento, procurador jurídico, secretário de escola, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e fiscal sanitário. A prova objetiva, com 50 questões, deve acontecer no dia 12 de janeiro, com locais e horários divulgados a partir do dia 6. 8h mais 7 e a Câmara de Jacareí vota, mais uma vez, um projeto que quer mudar o horário de realização das sessões. Agora a proposta é para que o início ocorra a partir das 3 da tarde e não mais às 18 horas, às 6 da tarde. Todo mundo se lembra que o vereador Paulinho dos Condutores, autor do projeto que mudou as sessões das 9 para as 18 horas. E a informação que a gente tem é que ele deve ser favorável à troca. A ideia de mudança foi apresentada pelo vereador Juarez Araújo, que também já havia feito um projeto propondo que as sessões voltassem a ser realizadas às 9. Segundo ele, o primeiro projeto não havia tido o apoio da maioria dos vereadores dentro das conversas internas. Pela proposta, as sessões se iniciariam com a leitura dos trabalhos, seguida pelo horário da tribuna e por solenidades. A ordem do dia, quando os projetos de lei são apresentados e votados pelos vereadores, somente se iniciaria a partir das 18 horas. Vereador Juarez, muito bom dia. Olá, Donizete, bom dia a todos. Então, esse projeto agora, eu acho que vai contemplar aí o desejo dos munícipes da nossa cidade, daqueles que querem participar da sessão durante a noite. Então, ele vai começar, a proposta é começar às 15 horas, com os discursos de tema livre dos vereadores, que é de 12 minutos para cada um. Também a leitura das moções, dos requerimentos, de pedido de informação. Tudo isso a partir das 15 horas. Aí, quando chegar às 18 horas, a partir das 18, aliás, se tiver sessão solene, aquela sessão que se homenageia alguém, né, alguma entidade nesse sentido, vai ser feito essas homenagens a partir das 18. E, na sequência, a votação dos projetos. Então, eu acredito que seja um projeto bem bacana, que vem para ficar, dizendo que é tal de vai e volta danado aí. Né? Dessa vez, eu acho que vai firmar, é um projeto bem bacana, começando às 15 horas, já a partir da vinda nossa do recesso de janeiro, se Deus quiser. Esse horário das 3 horas reduz, dá uma economia relacionada, que a preocupação era justamente com horas acrescentados a partir das 18 horas. Esse aqui reduz um pouco, vereador? Donizete, eu fiz aqui uma matemática junto com o pessoal da Secretaria do Legislativo aqui, e a informação que eles me passaram é que com essa mudança do horário das 9 horas da manhã para o horário noturno, que é a partir das 18 hoje, teve um acréscimo aí de despesa de R$4 mil por sessão. Então, a nossa expectativa com esse projeto, que vai começar às 15 horas, então aproveita ainda um pouco da luz do dia e entra muito pouco pela noite. Suponhamos aí que tenha 2, 3 projetos, não vai passar de 8, 9, acredito que no máximo 10 horas, tenha uma economia com isso. Talvez eu estimo aí uma redução desses R$4 mil, mas eu não tenho essa matemática detalhada ainda, porque cabe a nossa secretaria daqui da casa
fazer essa matemática e avaliar, fazer um remanejamento também dos funcionários para ver quanto vai ser esse gasto. Mas com certeza, bem menos. Isso é o nosso objetivo, economizar o quanto puder e o que puder também, fazer todo esforço para economizar o dinheiro dos nossos municípios. Conversamos então com o vereador Juarez Araújo dentro do Jornal da Mensagem. 8h mais 10 minutos, está aí mais uma mudança, né? E deve ser aprovado o início das sessões às 3 da tarde e até às 18 horas, começando aí então com as discussões dos projetos aqui em Jacareí. 8h10, informação chegando, né? Sim, Doni. E a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos lança uma campanha para a adoção de cartinhas. De acordo com a instituição, a ideia surgiu depois da abertura da Casa do Papai Noel, que foi instalada na Praça Afonso Pena, onde centenas de crianças passam lá e deixam suas cartinhas com os pedidos, olha só que judiação, para o Natal. A associação faz uma triagem dos pedidos que são selecionados para participar da campanha. Isso não estava previsto, viu, Doni? Estava previsto apenas aí a decoração, a Casa do Papai Noel, toda aquela movimentação e a manifestação espontânea das crianças passando ali e deixando as cartinhas. Esses pedidos são levados em conta, por exemplo, o tipo, né, do pedido, se há um endereço para entrega e até mesmo a condição da criança que escreveu essa cartinha e deixou por lá. Após essa triagem da associação comercial, as cartinhas selecionadas ficam disponíveis para a adoção de pessoas ali do centro, moradores de São José também. Para apadrinhar uma criança, é só ir até a associação comercial e escolher uma cartinha que foi deixada na Casa do Papai Noel. A entidade fica na Rua Francisco Paes, número 56, na região central de São José. 8h mais 11 minutos, vamos a um breve intervalo e a gente volta já já com a presença da educadora, professora e pesquisadora Ana Abreu, que já está conosco para conversar com o nosso ouvinte privilegiado nesta manhã de quarta-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e encha de paz todos os corações. Feliz Natal! Coroado ele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 16 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem nesta manhã de quarta-feira. E o nosso ouvinte privilegiado, você também pode participar conosco pelo WhatsApp e também pelo telefone. E quem está conosco hoje é a professora, a educadora, pesquisadora Ana Abreu, que já está conosco, né? E muita gente já conhece e fica perguntando, né? E quando é que a Ana Abreu vai no Jornal da Mensagem? Aqui está. Bom dia, professora. Fico feliz de estar aqui. Bom dia a toda a equipe da Rádio Mensagem. Bom dia, Jacareí, todos os ouvintes. É uma honra estar aqui. O diálogo com você é sempre muito bom. Nós aqui agradecemos. Antes de nós entrarmos na pauta mais local, professora, e a educação sempre foi a sua paixão, né? Sim, e eu estava conversando, a professora estava falando sobre a questão aí do PISA, né? Que é aquele Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que saiu recentemente. A senhora ficou surpresa com o resultado? Na realidade, o PISA, ele vem confirmar algumas questões que, se não mudar, vai continuar. O Brasil vai continuar com um índice muito, muito ruim. O investimento no docente é muito importante, Donizete. Ele é o sujeito permanente do processo, é o que se dedica a 30, 40 anos, precisa de uma formação em condições de trabalho, estruturas. E aí, assim, eu acho importante falar do PISA, por quê? Porque se compara, muitas vezes, o professor brasileiro ao professor que dá aula na Finlândia, que tem outra estrutura, vai ter outro desempenho, não é? É muito difícil, então, para nós que estamos na formação, eu na formação inicial, na graduação, na pós-graduação e também nas redes públicas, né, na formação continuada, ver essa comparação muito cruel, porque enquanto o Brasil não entender que esse é um projeto que precisa passar pela valorização docente, os índices vão ficar muito feios. A questão dessa valorização do professor, ela se reduziu por conta de que, eu diria que aqueles atuantes, aqueles atores que poderiam modificar a estrutura da escola, perceberam que o professor é um formador de opinião e ao que ele fala e lê, então ele pode jogar contra mim. Isso tem uma influência em relação, olha,
deixa ele ali, não vamos supervalorizar, que é importante, mas não tão importante assim? Em projetos de governo que há o obscurantismo, e eu quero falar o que é o obscurantismo. O obscurantismo é a ideia que nega o avanço da ciência. E hoje nós vivemos o obscurantismo. Então, o professor, certamente, ele é um profissional transformador, importante, para formar as pessoas, as novas gerações, dentro da liberdade das ideias, né? Então, ele entra em sala de aula, certamente, se ele for uma pessoa crítica, ele vai desenvolver a diversidade, a pluralidade das ideias, das concepções. Agora, o governo que tem o obscurantismo, ou seja, ele nega a ciência, ele vai querer calar o professor. Então, eu nunca tinha vivido isso. Há 32 anos eu me dedico à educação. Pela primeira vez, um governo incentiva a população a ser contra o professor. Eu não tinha visto isso, né? Eu que também estou na política, muitas vezes temos embates em redes sociais, mas por causas políticas, né? Mas a minha condição de professor hoje colocam pessoas me agredindo, dizendo que eu não trabalho, dizendo que eu dogmatizo as pessoas. Então, assim, é um momento que realmente nós não vamos melhorar os índices se nós não compreendemos que o professor precisa ser valorizado em sua plenitude, valorizado no seu salário, nas condições de trabalho, na carreira dele, porque é uma carreira que você fica 30 anos. Nós teremos, se isso não acontecer, nós teremos dificuldade em manter a formação de professores, porque quem vai querer ser professor ganhando pouco, sendo sucateado e sem condições de trabalho? Fica muito difícil. Então, o PISA não é uma surpresa, é outro alerta que o governo precisa olhar. E não é o governo atual, é uma construção social. Então a gente precisa pôr a mão aí e colocar o professor no lugar devido. Quando a gente fala de educação, a gente sabe que é uma atitude federal, tem que ser de cima para baixo, para, logicamente, universalizar todas as propostas e atingir todo mundo. Mas o que um município pode melhorar? Vamos falar uma questão mais do nosso lado. O que os municípios podem melhorar para o professor, Ana? Olha, a formação, vamos pegar o básico, que é a formação em serviço. Então, a formação em serviço, ela tem que ter o estudo, ela tem que ter a orientação. Agora tem a Base Nacional Comum Curricular, a EBNCC. Eu tenho conversado com pessoas, por exemplo, da sala especial, na realidade não sala, mas a educação especial, eles estão sem formação. Então, assim, aí chegam pacotes federais que tem que mudar com currículo e os professores não estão o quê? Eles não estão formados para aquilo. Então, desde a questão curricular, a questão da avaliação, e não adianta ficar fazendo festinha, vou ser bem clara. A festinha, o professor ele quer ter capacidade de compreender como um autista aprende. Como tem a inclusão. Hoje nós estamos vivendo, por exemplo, um alto ataque. O racismo está crescendo. Isso tem que ser pauta na formação dos professores. Porque a escola ela pode manter ou não esses preconceitos, né? Então é básico. A formação hoje no município, não tem um plano de formação. Os planos, a formação vai surgindo, tem um curso aqui, um curso ali. Não há um plano estratégico, não é? Pelo menos não foi apresentado à sociedade. Isso é o básico, é o primeiro passo. Depois é o plano de carreira, depois é a pesquisa por exemplo, que seria fantástico você ter uma pesquisa junto com universidades, a Secretaria de Educação, com convênios com universidades para fazer pesquisas locais sobre a gestão, sobre a aprendizagem, sobre os processos educativos da escola. Então, muitas vezes a universidade não consegue entrar por falta aí de uma colaboração da própria secretaria. Então, tem muita coisa que não se faz, tem muitos aspectos para colocar essa educação e esse professor no devido lugar. Por exemplo, essa ideia, essa metodologia da escola integral, foi pensado no professor incluído nessa situação? Então, para ter uma escola integral, primeiro precisa pensar o professor. Né? Então, o professor precisa saber que, senão a gente muda só o tempo, o cara fica 8, ele passa a ficar 4, ele fica 8 horas, e não tem a compreensão da educação integral. O que é essa formação integral no aluno, nas dimensões integrais, físicas, creche, né? Sociais, e passa a ser o quê? Bom, o menino fica ali, a menina 8 horas, não é isso. Não é o tempo integral, mas é o trabalho integral com a dimensão desta pessoa, nos aspectos físicos, psicológicos, cognitivos, enfim. Então, acho que assim, tem muita coisa para
para fazer. Jacareí pode estar melhor, né? Jacareí vem aí com uma gestão bastante apática, eu esperava mais e, enfim, acho que eles dedicaram muito tempo a questões que não fizeram a cidade avançar. Aliás, a professora Ana Abreu foi convidada até para assumir nesse governo aqui, do governo Isaías, para estar nesse time, não aceitou. E o ano que vem é o último ano desse governo. Então a senhora acha que está deixando muito a desejar o governo Isaías Santana? Certamente, acho que perguntar para as pessoas, né, que estão na rua, que usam os serviços públicos, que usam as vias nossas para mobilidade, é uma insatisfação muito grande, um governo, eu digo apático, porque não é um governo que imprimiu uma marca, né, secretarias muito frágeis, e eu penso assim, quando você coloca o seu nome à disposição, um projeto à disposição, você tem que saber que você está eleito 4 anos de muito trabalho. O governo demorou muito, ele ficou aí 9 meses trabalhando com cargos comissionados e atrás das pessoas, né, que eu acho isso extremamente horroroso, tentando minar os projetos políticos que são oposição, oferecendo cargo às pessoas. Logicamente que muitos foram, né, no próprio PSB pessoas foram, e eu não quero aqui julgar a atitude de ir, mas é um plano que deixa então em segundo plano, né, a satisfação e a qualidade de vida dos munícipes. Então, em primeiro plano jogar meio que WO, né? Não quer um opositor. Eu não aceitei, realmente não aceitei, fui candidata, fiquei em segundo lugar, acho ilegítimo, acho muito feio quem aceitou estar, porque nós tínhamos projetos diferenciados, né? Então não é ganhar a qualquer preço. Parabenizei o Isaías e dedico que ele faça uma boa gestão, apesar de já ter cumprido aí uma boa parte do seu mandato, ainda tem um tempo, a gente quer, é um momento difícil para o país, as questões ligadas às verbas que se destinam aos municípios, então não é algo fácil, demanda muita criatividade, demanda muito amor à população, e eu acho que isso está muito pequeno, né? Esse brilhinho maior que se tem no momento de crise que estamos, a gente ainda não viu desse governo. 2 assuntos que chamaram a atenção, um do Fernando da Ótica, que quase foi cassado na Câmara, e o outro detalhe também, a questão aí das contas rejeitadas do ex-prefeito Marco Aurélio Souza e também do ex-prefeito Hamilton Mota. E eu vi uma postagem da professora Ana Abreu destacando que poderia ter sido aí tirar aí potenciais candidatos de um processo eleitoral. O que só quis dizer com isso? Eu acho que assim, né, a política, ela está tomando um rumo muito mais estratégico, no sentido ruim da palavra, porque a estratégia ela é importante num planejamento, mas no sentido ruim. Uma cidade que não tem candidatos que queiram pleitear o cargo, ela já vai frágil para um processo eleitoral, né? Eu fui oposição ao PT, fui candidata de oposição, fiz críticas e faço críticas, mas é impossível não reconhecer a qualidade da gestão do Marco Aurélio. É impossível. Porque foi um candidato eleito, ficou 2 gestões, imprimiu marcas importantes, fez Jacareí avançar, e eu tenho críticas a uma série de questões também, porque isso faz parte. Veja, crítica sempre no plano da questão política, né, e não pessoal. E a gente vê o quê? Muitos rejeitaram, eu tenho certeza, para inviabilizar uma candidatura. Porém, isso não inviabiliza, né? Porém, na opinião popular, isso fragiliza, né? Da mesma maneira, por exemplo, o Fernando da Ótica, que é um possível candidato, não é? Então, é um possível candidato, já se colocou como pré-candidato, e a gente vê as estratégias do governo atual, estratégias horríveis, e para tirar do jogo, quer dizer, isso eu acho até que fortalece os candidatos. É algo que é característico desta gestão, né? Então ela se preocupa muito em fazer campanha durante o governo, em minar os seus candidatos, e a melhor maneira de você ganhar uma eleição, acho que o Isaías ele tem algo que ninguém tem, que é a gestão. É uma gestão que, se ela for defendida pela população, não só pelos comissionados, porque os comissionados vão defender porque precisa do emprego, né? Mas defendidas pelos servidores municipais, defendidas pela população. É isso que eu acredito. Acredito num governo que não precise de estratégias baixas
para não ter candidatos à altura, né? Então eu acho muito interessante que o Fernando venha candidato, que o Marco Aurélio ou Hamilton sejam candidatos. Eu acho que a gente precisa dessa discussão, precisa da pluralidade e dessa diversidade. Agora, não está aí escondido, está muito claro que é uma estratégia do governo tentar derrubá-los, não na campanha, que seria legítimo, seria bonito, no voto, mas antes tentando aí colocar questões que a opinião popular muitas vezes não aprofunda e acaba dizendo, então não foi aprovado porque não é honesto, né? Então é cruel o julgamento em cima disso. E não é verdade, e a gente sabe. Então, assim, na realidade, minha posição é: quanto mais candidatos tivermos, mais vamos edificar o diálogo e a discussão sobre nossa cidade, sobre Jacareí. Professora Ana Abreu conosco hoje aqui no Jornal da Mensagem. Ana Lúcia Ferreira, pois não, Ana? Sim, obrigada, professora, pela presença. Também uma pergunta que chega sempre para a gente, também nas redes sociais, em relação à presença da senhora na cidade nesses anos que antecedem aí o pleito eleitoral. Como nós já dissemos, a senhora já disse várias vezes também aqui, a senhora trabalha em Minas Gerais, se não me engano em Alfenas, né, numa cidade, numa universidade também por lá. E os eleitores questionam muito isso, né, que a senhora sempre está aqui em Jacareí nesse período pré-eleitoral. Eu gostaria que a senhora falasse diretamente a essas pessoas o que a senhora tem a dizer sobre isso. Ana, obrigada pela oportunidade, excelente pergunta. Veja bem, eu sou uma professora. Há 11 anos eu trabalho na Universidade Federal de Alfenas. Eu viajo, estou de férias, estou muito feliz, estou de férias, estou descansando. São 10 horas para chegar, porque eu não estou indo de carro, né? Capotei com o carro em 2014, mais ou menos. E aí eu estou indo de ônibus, que é mais demorado, mas é mais seguro. Eu sou professora, então eu moro em Jacareí e viajo. Eu acho que a gente tem que fazer alguns questionamentos. Primeiro, por que não tem Universidade Federal em Jacareí? Eu sou uma professora e pesquisadora, não é qualquer emprego. Falar, poxa, a Ana podia trabalhar aqui no Instituto Federal. O Instituto Federal não trabalha com pesquisa, por isso ele não é uma universidade. Eu fiz um concurso, se tivesse eu estaria aqui, né? Então, essa é uma questão. Então, não é uma escolha eu não trabalhar em Jacareí. A outra questão é, eu trabalho com educação e com formação. Quando você perde uma eleição, e aí a gente precisa escolher. O eleitor quer então que eu aceite um cargo do Isaías e fique na cidade, e fique trabalhando aqui, e perca toda a identidade que é minha, mas aí vocês vão me ver em Jacareí todos os dias, ou vocês querem a proposta de um projeto legítimo para Jacareí. As duas coisas eu não consigo, né? Eu optei em não aceitar porque eu acho isso ilegítimo e acho isso covarde. Então eu não optei. Algumas pessoas gostaram, outras não. Eu não procuro emprego na política, né? Aqui em Jacareí, eu quando me disponibilizei em 2014, foi porque eu acreditei que eu estava preparada para gestar, eleita, né, uma proposta política para o meu município. Então, em 2016 também fomos para a rua com um grupo voluntário e conseguimos a marca aí de 2º lugar. Acho que se for um critério, pode ser um critério do eleitor, eu vou votar em quem trabalha em Jacareí. Eu moro em Jacareí, eu compro em Jacareí, eu vivo em Jacareí, até muito engraçado, né? Porque muitas pessoas, e aí a oposição diz, a Ana mora em Minas, a Ana mora em São José dos Campos. Eu moro em Jacareí, moro no Bela Vista, bem pertinho daqui. Então, assim, o que o eleitor quer? O eleitor, então, fala mal, por exemplo, do Edinho. Mas se o Edinho não vai para o governo, vocês também não iriam ver o Edinho, porque ele ia trabalhar no ofício dele. Então é isso, eu não tive, na realidade, a intenção de trabalhar com o governo eleito, como pessoas que estavam no meu grupo, por exemplo, e que ao Isaías chamar, foi para o governo, que é visto aí na cidade todos os dias. Eu trabalho em Alfenas, né? Tenho família aqui, minha filha caçula mora conosco, estuda em Jacareí, meu marido trabalha aqui e eu faço compra, que vocês vão me ver o tempo inteiro aqui. Agora, vocês não vão me ver em ações do governo, porque primeiro que eles não vão me dar espaço, né? Logicamente, e segundo,
segundo, que eu não atuo, eu não aceitei. Então, assim, ao mesmo tempo, aí aos meus queridos eleitores, ao mesmo tempo que vocês podem ter o critério de votar em quem mora e trabalha em Jacareí, vocês também podem ter o critério de apostar e votar em quem tem condição de estar no governo, porque o próprio Isaías também não morava em Jacareí, vinha final de semana, né? Vinha no dia que ele tinha aula, ele trabalhava em São Paulo, né? Então ele foi eleito. Eu acho que, assim, ter a clareza do perfil do gestor que vocês querem é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes no processo isso ajuda a tirar as pessoas que podem melhorar Jacareí da gestão. E aí ficam sempre os mesmos com os mesmos, né? Aí fala, Ana, né? Uma pergunta, Ana, você vai ser candidata ou não vai? Essa é uma pauta que eu ainda estou analisando. Por quê? Eu preciso saber o que os eleitores querem, né? Eu não sou candidata de mim mesma. Então ainda não está decidido se eu serei candidata ou não em 2020. Aquilo que a senhora ofereceu na eleição passada não cabe mais hoje? Por exemplo, a proposta que foi propagada pelo PSB quando a senhora foi candidata a prefeita, hoje não cabe mais? Cabe e é super autêntica. O que a autocrítica não é nem em relação ao projeto que a gente levou. A autocrítica é exatamente a minha presença, é o meu espaço, o grupo construído, exatamente essa força e a própria estrutura para uma campanha. Então, Doni, quando eu fui candidata a primeira vez, em 2014, a deputada, depois a primeira vez para prefeita, a candidatura para prefeita é totalmente diferente da deputada. Então, lá eu tinha um grau romântico grande. Eu vou pra rua, eu vou pedir voto, eu vou me apresentar, eu vou discutir projeto. E eu aprendi a pedir voto, né? No começo eu me apresentava e esquecia de pedir voto, porque tudo é uma construção e uma aprendizagem. Hoje eu sei o que precisa para ganhar. Nem sempre é a melhor candidata que ganha, nem sempre é o melhor projeto, mas é o que tem mais estrutura, porque é aquele que consegue pagar o grupo para estar ali. Você imagina, né? O Márcio França, ele admira e fala, Ana, como que você conseguiu? A campanha para prefeita em 2016, eu não paguei nenhuma pessoa, não tinha uma pessoa contratada, a não ser só voluntários, a não ser o motorista que foi contratado para andar com a gente, para dirigir o caminhão. Então, percebe, sem o valor financeiro, isso te inviabiliza estar em 140 bairros. Então, hoje eu não sou a romântica que vou para a rua. Hoje eu quero ver se eu tenho condição de ganhar, porque eu tenho condição de gestar. O PSB tem um projeto forte, tem pessoas fortes, mas precisa ter estrutura. Se eu não reunir isso tudo, eu certamente não serei candidata, mas apoiarei um candidato. Ana Lúcia Ferreira, a professora Ana Abreu conosco hoje aqui no Jornal da Mensagem, falando um pouquinho da sua vida, da sua história e também já projetando 2020, Ana. Sim, Doni, a participação aqui da nossa ouvinte é a Rosa, ela gostaria de saber se é verdade que a professora Ana Abreu mudou de partido. E também o Gilson gostaria que a professora falasse em relação às desigualdades sociais em termos culturais, lembrando aí a ocasião do episódio em Paraisópolis. Rosa querida, eu não mudei de partido, não. Eu sou do PSB desde 2014, presidi o partido, atuei, fiquei na executiva e esse ano, a partir do momento que a presidente Márcia Barbieri manifestou o desejo de sair da presidência, conforme eu só posso dizer o que ela me relatou, o desejo dela de sair da presidência, sair da política, e por questões pessoais, nós respeitamos uma importante membro do PSB, e então a partir daí eu indiquei uma nova executiva, eu não estou na executiva, então tem um novo presidente, o Alexandre, como executiva está o Douglas, a Renata, Alexandre César, Marcos Diniz e o Antônio Carlos. E essa executiva, então, ela está caminhando com o partido. Mas eu não tenho intenção de mudar de partido, continuo no PSB, acredito nos valores de esquerda, acredito nos valores que fortalecem os trabalhos e os serviços públicos. E aí eu já respondo e agradeço a pergunta também do Gilson, nosso querido companheiro aí. A desigualdade social mostra exatamente isso que tem acontecido, né? Aonde não tem cultura, aonde tem poucos movimentos culturais bancados pelo governo, pelo Estado. Normalmente é na periferia, né? Os policiais, eles não entraram no Rock in Rio para revistar os meninos e as meninas que estavam lá.
né? Mas eles entram na periferia de Paraisópolis. Por quê? Porque a violência, ela é maior e ela demanda cor e demanda a questão social também. É com pobre e normalmente com negro. Essa é uma realidade e uma marca. Então, assim, a desigualdade social, Gilson, ela deve ser combatida nos projetos políticos, municipais, estaduais, federais. Nós precisamos de leitura, teatro, música, esportes, brincadeiras para todos. Nós precisamos, no caso Jacareí, o Educar Mais, precisamos encher o Educar Mais, não é com uma entrada voluntária de quem deseja ir lá, uma entrada até obrigatória das escolas da periferia, de estarem frequentando espaços que empoderem culturalmente. A desigualdade social é o maior problema do país e ela desencadeia uma série de outras questões, mas cabe ao poder público levar as ações formativas para estes lugares. E quanto a Paraisópolis, meu total repúdio aos profissionais que não compreendem a sua farda, não honram a sua farda, usam dela para abuso de poder, para matar pessoas, para violentar pessoas, e eu sou totalmente contra e luto contra isso. Professora Ana Abreu conosco aqui nesse Jornal da Mensagem. O ano que vem, 2020, nós teremos aí uma metodologia diferente das eleições, ou seja, apenas coligação no majoritário e para vereador aí uma chapa pura. Eu estava comentando com algumas pessoas, porque se você montar chapa pura para vereador, mas indiretamente você vai ter que ter um prefeito para apoiar. E às vezes o discurso é colado contra ou a favor daquele. Como é que a senhora analisa esse para o ano que vem? Eu acho que é um jogo novo, né? É algo interessante, ao mesmo tempo algo que a gente ainda não fez. Eu acho que a linha para a gente tentar ter uma coerência aí, que é difícil, né? Por exemplo, vou colocar o meu partido. Se eu for candidata, o meu partido terá então uma chapa pura aí com os candidatos a vereador. E vamos tentar conquistar outros partidos que não tenham majoritário, que tenham chapa pura, que venham somar conosco. E para isso nós teremos, eu acho que vai fortalecer muito a polarização, porque é a oposição e é a situação. Nós do PSB somos oposição ao governo atual. Então, o nosso caso, por exemplo, eu não saia candidata, a nossa chapa não irá apoiar, caso consigamos, porque tem isso também, não é fácil montar uma chapa. Então, vamos lá, vamos trabalhar nessa chapa. Caso eu não seja candidata, nós teremos que apoiar um candidato. Correto. Este candidato será um candidato de oposição ao governo atual. Então isso é uma coerência, eu acho que a gente tem que buscar. Claro, tem que ser claro, porque senão a gente se perde. Então assim, o partido, o PSB, é um partido de oposição ao Isaías, não é um partido de oposição burra, que entra em rede social, fica batendo em tudo o que faz. Eu não acho que é isso. É um compromisso e uma crítica responsável. Acho que é bastante importante a gente pontuar isso. Não é entrar, né, porque hoje tem muitos loucos nas redes sociais que batem em tudo o tempo inteiro. Então é isso. Certamente o PSB, se não tiver um majoritário, ele vai apoiar um candidato da oposição. Então isso já está certo. Agora, vamos ver aí como que esse pleito vai funcionar e as pessoas vão surgindo aí a partir dos diálogos, e eu acho que a polarização ela vai ficar mais forte ainda. A professora Ana Abreu falou aí do estado romântico quando foi candidata a deputada, logicamente aí o deslumbre, né, das eleições, depois para a prefeita aí já um pouco mais administrativa, né, organizada. Eu percebi perdeu um pouquinho do romantismo, dessa vontade de ajudar as pessoas por um cargo público. O que mudou de tempo para cá em relação a esse seu apetite em ser uma política? Tá. O romantismo, vou até colocar, ele não está ligado à falta de querer ajudar as pessoas. O romantismo é olhar a questão de maneira muito, vai dar, vamos para a rua, e eu fui com um carro de som, enquanto o opositor tinha gente que tinha 20 carros de som. É esse romantismo, quer dizer, tem que ter igualdade de condições para poder pleitear. Foi meio Don Quixote ali? Porque né, hoje eu não faria isso. Né, sem estrutura eu não vou para a rua para fazer uma campanha bonita, mas não ganhar a eleição. Então essa é uma questão. Eu compreendo que a gente ajuda as pessoas de várias maneiras, né?
A compreensão de um cargo político eleito é uma compreensão que você ajuda de uma maneira muito eficaz e muito mais rápida. Mas também eu tenho que fazer autocrítica, não em relação a querer ajudar, eu continuo querendo construir uma sociedade melhor. Mas se você não ganha eleição, são 3 eleições, né? Eu perdi 2014, apesar de ter sido a mais votada em Jacareí. Nós ficamos em segundo lugar em 2016. Ganhamos em Jacareí, fui a mais votada das mulheres no PSB no estado de São Paulo e fui a mais votada para deputada em 2018 e a onda Bolsonaro levou muita gente para a Assembleia que hoje dá até vergonha de ouvir, mas foi eleito, porque foi a onda, as pessoas nem conhecem e foram votando, enfim. Então assim, você tem 3, aí você tem que fazer autocrítica. Será que é um caminho? Agora, né? Acho que da política eu não saio mais. Acho que é algo que é muito claro para mim. Porém, eu também tenho que compreender. Se eu não tiver as ferramentas agora, eu apoio um projeto que esse seja vencedor e que a gente possa fazer parte dessa construção. Ou temos condições, estruturas, então vamos. Por quê, dona Izete? Perde um pouco, eu acho que a razão fica muito forte. Você perde pessoas muito próximas porque você não deu emprego. E um professor não dá emprego mesmo. Eu sou servidora pública federal. Então você vai perdendo e aí você fica pensando, e aí? A pessoa também tem razão, ela precisa sobreviver. Ela precisa estar num projeto. E quando você não pode oferecer um projeto para ser desenvolvido, ele passa a ser um projeto de ideias no papel. Então é nesse sentido que eu acho que hoje eu tenho mais crítica. Então, não, vamos vencer. Não. Vamos, mas para vencer tem um caminho enorme que a gente precisa fazer. E se a gente não tiver esse conjunto de fatores, a gente realmente não sai candidata. Oi, Ana, mais uma pergunta, por favor? Sim, Dona, eu gostaria que a professora falasse em relação a esses 10, 11 meses do governo do presidente Bolsonaro, né? A professora se manifestou ainda no começo, ainda vem se manifestando ao longo de todo esse ano em relação às ações do presidente, né? A gente sabe que é um assunto longo, complexo também, mas se ela conseguir fazer uma avaliação desse primeiro ano, também seria bastante positivo. Obrigada. Bom, não foi o meu candidato, o Bolsonaro. Eu não voto em quem apoia a tortura e quem apoia o ódio. Eu acho que os governos precisam ter como líderes pessoas que amem a população e a todos. Porque depois de eleito você precisa amar todos, né? O Bolsonaro, vou pegar na área do Ministério da Educação, colocou num primeiro momento um ministro mais técnico, mas com um olhar bastante reduzido sobre a ciência, e agora o que está em vigor é um ministro extremamente raivoso e que tem tirado políticas públicas, né? Eu vou dar só um exemplo do que aconteceu. Eu trabalho há 11 anos na Universidade Pública Federal e o primeiro semestre a universidade teve que cortar 400 bolsas de ajuda estudantil. Com o Reúne, que é uma política pública feita aí no final da década de 90, a universidade pública, ela simplesmente, por exemplo, a universidade que eu trabalho, de 4 cursos foi para 39 cursos, ela expandiu. E com isso, a população, aí o Gilson falando, a desigualdade social, né? Então a gente colocou dentro da universidade não só filho de doutor, mas filho de pedreiro, filho de dona de casa, a dona de casa, a empregada doméstica, pessoas da classe popular. E aí, a bolsa estudantil, de apoio estudantil, é R$400. Então, com isso que aconteceu, fragilizou, e estou falando da universidade que eu trabalho, que é uma universidade de médio porte. Foram tiradas no primeiro semestre 400 bolsas. Isso impactou alunos indo embora, alunos com depressão e simplesmente 4 suicídios. Essa é a marca de um governo autoritário. No meio ambiente não há diálogo e há o quê? Aumento do veneno, aumento do desmatamento, aumento do ataque aos indígenas, né? Na saúde, há um obscurantismo absurdo em relação às vacinas. Então, você pega cada área e você vê a falta de profissionalismo. Nós temos um grupo econômico que trabalhou no Chile, que hoje o Chile explodiu. Não há como negar... Né? Exatamente, olha o que está acontecendo lá. Né? Então, assim, não há como um país sobreviver sem ter o olhar social para as pessoas, e não para a riqueza da minoria. E hoje o governo trabalha para, vamos mexer na reforma trabalhista, vamos começar com quem ganha mais?
Não, começou com o trabalhador, começou com a aposentadoria. E aí o que acontece? Muitos não têm esse conhecimento. Eu desaprovo o governo, apesar de respeitá-lo, porque ele foi eleito. E ele, a maioria das pessoas... Não foi a maioria dos eleitores, porque a gente teve aí uma série, né? Se fizer a conta aí, não é a maioria. Elegeu o Bolsonaro. Então eu torço para que ele faça um bom governo. Porém, tem hora que eu ouço, né? Acabou de chamar uma líder do movimento pela causa do planeta de pirralha. Gente, ele é presidente, ele tem que melhorar a linguagem dele, que é algo básico. Não é como eu falo. Então, eu desaprovo, mas eu respeito e torço para que ele acorde e coloque pessoas amorosas que amem a população. Tá certo. Professora, para a gente fechar, uma última pergunta. A senhora descreveu aí para a gente aí, relacionada aí, dependendo de várias situações, para sair candidata ou não à Prefeitura de Jacareí o ano que vem. Mas sairia vice de alguém? Não, isso já está decidido. A vice, o PSB pode, se a gente chegar a essa conclusão, nós poderemos indicar um vice. Mas eu, como vice, eu não sairia. Então, assim, algumas situações nós já definimos. Inclusive, eu tenho conversado com lideranças da oposição, né? E tenho dito que Jacareí precisa escolher na próxima eleição, se eu estiver no pleito, espero que seja eu, mas enfim, eu acho que um grande critério da população é não escolher pessoas novatas, pessoas sem experiência de gestão. A gestão, ela precisa, um gestor, um prefeito, uma prefeita, ela precisa desencadear no olhar do outro o brilho de trabalhar. Essa gestão de hoje, ela não tinha essa experiência. Ela hoje me preocupa muito, os empréstimos que estão sendo aí avançados, né, endividados, e eu penso que tem que vir aí alguém com experiência, porque senão Jacareí vai sofrer demais. Então, eu não venho no apoio, não venho como vice, ou eu venho majoritária, ou apoiamos um projeto. Estarei num projeto de oposição, seja eu como majoritária, seja uma outra liderança de um outro partido majoritário. Professora Ana Abreu, pesquisadora, educadora, só tenho que agradecer a tua presença aqui. Muito bom dia, muito obrigado, viu? Querido, eu agradeço e eu finalizo mandando meu abraço a todos que acreditam na política e que lutam aí, cada um, né, dentro do seu universo, né? E que continue aí a lutar. Jacareí merece o nosso olhar, cada um da sua maneira. E quero aproveitar para mandar um grande abraço para minha mãe Marlene, que amanhã faz 76 anos, que é uma linda, que é uma inspiradora, uma mulher de luta, um exemplo, e que me inspira e que eu quero que ela tenha muita saúde para que a gente possa ter muitas vitórias de mãos dadas. Então, meu beijo aí, dona Marlene, minha querida, meu amor, e que a gente possa celebrar amanhã com muita festa. Um beijo grande a todos e um bom dia. Muito obrigada à equipe da Rádio Mensagem. Nós que agradecemos, muito obrigado pela presença. A professora Ana Abreu, educadora, pesquisadora, foi a nossa convidada de hoje. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. Que o seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor. Coroa dele vem, adorado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h53. Esporte. Segundo bloco esportivo, Douglas Araújo. Pois é, meu caro Doni, amigos ouvintes do Jornal da Mensagem, de volta aqui no segundo tempo do esporte, que a gente vai falar da Liga dos Campeões da Europa. O Tratado dos Classificados, ontem teve uma rodada aí, alguns grandes clubes da Europa ficaram de fora aí, mas hoje tem a rodada que define as últimas vagas para a fase de mata-matas. Lembrando que, terminada a rodada de hoje, a Liga dos Campeões só volta em fevereiro, tá certo? Então, vamos começar pelos jogos de ontem, onde o Napoli fez 4-0 no Genk e o Red Bull Salzburg perdeu por 2-0 do Liverpool, resultado que classificou o Liverpool em primeiro, o Napoli em segundo. E apesar da goleada, o Carlo Ancelotti, técnico do Napoli, foi demitido por conta da má campanha. A direção napolitana não manter o técnico e, né, assim como aqui no Brasil, a culpa lá na Itália é do técnico, tá certo? Pelo grupo F, o Borussia Dortmund ganhou do Slavia Praga por 2-1
E a Inter de Milão perdeu por 2-1 do Barcelona jogando na Itália. Então o Barcelona se classificou em primeiro, o Borussia em segundo e a grande Internazionale de Milão está fora da Liga dos Campeões já na fase de grupos. O Lyon empatou em 2-2 com o Red Bull Leipzig e deixou de fora o Benfica. O Benfica de Portugal venceu o Zenit por 3-0, mas esse resultado não foi suficiente para classificar o time de Portugal, tá certo? Lyon em primeiro, Red Bull em segundo pelo grupo G. No grupo H, Chelsea recebeu o Lille e ganhou por 2-1 na Inglaterra. E o Ajax recebeu o Valência e perdeu por 1-0. Ajax, que na última edição da Liga foi uma das sensações aí, não passou também da fase de grupo, tá certo? Então Chelsea em primeiro, o Valência em segundo. Lembrando que a fase de mata-mata aí da Liga dos Campeões é definida por sorteio. A rodada termina hoje, meu caro Dona, a última rodada dessa fase de grupos, com o Dinamo Zagreb recebendo o Manchester City na Croácia às 14 horas e 55 minutos no horário de Brasília, e o Shakhtar Donetsk recebe na Ucrânia o Atalanta da Itália, no mesmo horário pelo grupo C. PSG e Galatasaray da Turquia às 17 horas em Paris, e o Bruges recebe o Real Madrid na Bélgica também às 17 horas pelo grupo A. Bayern de Munique recebe o Tottenham da Inglaterra também às 17 horas pelo grupo B, e pelo mesmo grupo o Olympiacos recebe a Estrela Vermelha lá na Grécia às 17 horas. Finalizando essa rodada, o Bayer Leverkusen recebe a Juventus do Cristiano Ronaldo às 17 horas. Jogo válido pelo grupo D, e pelo mesmo grupo o Atlético de Madrid recebe o Lokomotiv de Moscou em Madrid, tá certo, meu caro Doni? Então amanhã a gente volta aí com os classificados que faltam aí desse grupo C, do grupo A, B, C e D, né? A diferença é o horário, aí, os fusos horários europeus, mas esses horários que eu falei, todos, Doni, 14h55 e 17 horas, são todos horário de Brasília. Então quem tiver sem fazer muita coisa aí na parte da tarde, dá para assistir, né? Tem jogo à vontade para assistir referente à Liga dos Campeões da Europa, tá certo, Doni? Doni, eu me despeço de vocês aqui do Jornal da Mensagem, desejo uma ótima quarta-feira a todos. Daqui a pouquinho, dentro do show da mensagem, eu volto para falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho de surf. Tem brasileiro pegando onda lá no Havaí, os brasileiros estão bem colocados, mas eu vou falar depois desse assunto com o Carlos Sena, né, Doni? Que ele que é o especialista em surf aqui da Rádio Mensagem, tá certo? Um forte abraço a todos, Douglas Araújo, para o Jornal da Mensagem. Valeu, Douglas, tá provocando todo mundo com surf, hein? Agora o Jairo Forte, agora o Carlos Sena também aí. Então tá certo, é hora que o pessoal tem medo de água, hein? 8h57. No Jornal da Mensagem, direto do DECOM, Departamento de Comunicação, as principais informações da Diocese de São José dos Campos. É o Bruno Andrade que está conosco. Bom dia, Bruno. Bom dia, Doni. Bom dia, ouvintes da Rádio Mensagem. A catequese da audiência geral do Papa Francisco, nesta quarta-feira, na Sala Paulo VI, no Vaticano, teve o tema extraído do livro dos Atos dos Apóstolos, Ainda um pouco e você me convence a tornar-me cristão. Paulo, prisioneiro diante do rei Agripa. Francisco continua a viagem do Evangelho no mundo narrado pelo livro dos Atos dos Apóstolos, e o testemunho de Paulo é cada vez mais marcado pelo sigilo do sofrimento. Paulo não é apenas um evangelizador cheio de ardor missionário, intrépido, entre os pagãos, que dá a vida a novas comunidades, mas também a testemunha sofredora do ressuscitado, disse o Papa. A seguir, o Papa recordou o seu encontro esta manhã com os peregrinos ucranianos de uma diocese na Ucrânia e disse, abre aspas, quanto essas pessoas foram perseguidas, quanto sofreram pelo Evangelho, mas não negociaram a fé. É um exemplo. Hoje no mundo, na Europa, muitos cristãos são perseguidos e dão a vida por sua fé, ou são perseguidos como luvas de película, ou seja, deixados de lado, marginalizados. O martírio é o ar da vida de um cristão, de uma comunidade cristã. E hoje, 11 de dezembro, quarta-feira, às 19h30, 298 catequistas recebem o certificado da primeira turma da Escola Bíblico-Catequética Diocesana. A cerimônia será precedida pela Santa Missa na Catedral São Dimas, em São José, e presidida pelo bispo diocesano Dom César Teixeira. Participe! E vale lembrar também
que as destinações pastorais de nossos seminaristas para 2020 já estão disponíveis em nosso site diocesesjc.org.br. Por hoje é só, acesse nosso site ou baixe o aplicativo da Diocese gratuitamente para ficar sempre informado e escutar a nossa rádio mensagem onde estiver. Ótimo dia para você, querido rádio ouvinte internauta, você, Doni, e todos da Rádio Mensagem, da redação do Departamento Diocesano de Comunicação, Bruno Andrade. Muito obrigado, Bruno Andrade, pela sua participação. Você volta com outras informações amanhã. Vamos a um breve intervalo, a gente volta já já com as últimas informações desta manhã de quarta-feira. Até já. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Natal é tempo de comemorar a vida, espalhar o amor e semear a esperança. Tenha um Feliz Natal. Coroado ele vem, Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 9 horas mais 3 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Vamos então às últimas informações desta quarta-feira, Ana. Sim, Doni, o edital do programa Circo Escola, prometido pela gestão do prefeito Felício Ramute para este ano, tem previsão de ser lançado até o final deste mês. O projeto da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José vai oferecer aulas gratuitas de modalidades do circo. De acordo com a instituição, o projeto que havia sido previsto para ser lançado no final de junho deste ano deve ser agora lançado até as últimas semanas de dezembro. Ao invés de Circo Escola, ele deve se chamar Centro de Formação em Arte Circense. No programa serão oferecidos cursos profissionalizantes para pessoas que tenham conhecimento prévio em atividades de circo. Até 40 pessoas serão selecionadas para participar da formação. Os selecionados então poderão oferecer cursos dentro de áreas de interesse escolhidas no edital. A intenção é criar uma espécie de companhia profissional de circo na cidade de São José. 9 horas mais 4 minutos e no dia 17 agora, de dezembro, será implementado o Dia do Sangue Dedica Mais, uma ação interativa que tem por intuito aumentar a coleta de sangue para os hemocentros da região do Vale do Paraíba. O evento será realizado com a participação de colaboradores e profissionais e atletas ligados ao Dedica Mais, que é um programa de apoio e incentivo ao esporte que beneficia mais de 700 atletas. A ação é uma extensão do Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro. O intuito é minimizar os efeitos da falta de estoque sanguíneo na região. E com essas informações, ponto final no nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouquinho às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.